e hoje eu vou falar basicamente sobre, né, esses fatores que impedem a gente de alcançar os nossos resultados. Seja aí emagrecer, e quando eu falo resultado, é emagrecer, é definir, é perder a barriga, é perder o culote, enfim. Então, assim, são vários aspectos que eu digo quando eu falo resultado, né? E aí, porque muita gente me fala sobre emagrecer, e às vezes não necessariamente emagrecer é perder 5 quilos, é perder 10 quilos, né? Então, a gente pensa que o processo de emagrecimento, às vezes, simplesmente eu quero perder barriga, por exemplo, que é o que eu vejo muito, o que eu ouço muitas alunas me falarem, eu só quero perder a barriga, prof. Ok, então é um processo de emagrecimento, sim? Então a pessoa fala pra mim assim, Paula, eu comecei a malhar e eu cortei doce, eu cortei carboidrato, agora eu tô fazendo aeróbio em jejum. Gente, essa pessoa morreu, né? Porque, sinceramente, eu não tenho paciência pra fazer todo esse processo. Porque, tipo assim, eu vou ficar sem nada, tipo, vou cortar tudo, né? Então, assim, eu já fico mal-humorada se fico com fome. Isso é uma coisa que minhas alunas já sabem e, basicamente, fome é uma coisa que não faz parte do processo de emagrecimento, tá? Então, vamos lá, eu quero falar aqui nessa live sobre, na verdade, eu vou falar que existe 2 fatores, tá? E aí eu vou falar apenas sobre um fator aqui agora. Então, basicamente, existe 2 fatores quando a gente pensa em emagrecer, em definir, enfim, em atingir algum resultado. Que a gente, pensando em corpo, né? Pensando em físico, resultado físico. Então, o que acontece? Existem os fatores que a gente não controla, que são os fatores não controláveis. Algum problema hormonal, alguma coisa que você tem que te atrapalha, que você não consegue controlar. Esses fatores você só vai conseguir identificar indo no médico. Então, ou seja, às vezes você pode até, por exemplo, né, tá super fitness, tô lá, né, treinando, enfim, e aí você fica gripada, e aí agora, né, com a onda do Covid, sei lá, você pega o vírus. Então, assim, são fatores que a gente não controla. Então, isso aí, eu não vou entrar aqui nos tópicos, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar exatamente sobre os fatores que a gente controla. E basicamente existe três pilares quando a gente pensa em ter resultado. E aí eu digo aqui novamente, tá? Em ter resultado quero emagrecer, quero definir, quero perder a barriga, quero perder o culote, enfim, o que você esteja buscando. Então a gente, baseado nesses pilares, eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês hoje, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar, lógico, né? Que é o que eu sempre falo, que o exercício é uma máquina de queimar gordura. Então, são exercícios. Sim, o treino, ele é um dos fatores que a gente controla. A gente controla se a gente quer malhar, se a gente quer fazer um exercício, se a gente quer fazer uma aula de dança, enfim. Isso a gente controla. Outra coisa que a gente consegue controlar é a nossa alimentação. Então, eu também consigo controlar. Lógico, né? Que a gente, de vez em quando, a gente tem os descontroles, né? Mas a gente consegue controlar. Quando a gente vai no supermercado, a gente tem escolhas, né, para comprar determinados tipos de produto. E aí tem gente que opta por uma alimentação mais saudável, tem gente que opta por fazer restrição de alguns alimentos, mas enfim, isso aí é uma coisa que é individual, né, de cada um, então também é uma coisa que a gente controla. E aí uma coisa que a gente controla e que muitas pessoas não fazem, e aí é um tópico que eu acho interessante a gente falar, porque eu lembro que na época que eu comecei a passar pelo meu processo de emagrecimento, eu não tive essa ajuda profissional. Então, eu acho interessante trazer esse assunto para vocês, que é justamente procurar um profissional para te ajudar naquele objetivo que você está tentando buscar, tá? Então, vamos lá. Já vou começar aqui com os tópicos, que são os tópicos que te impedem, né, de emagrecer, de definir, de perder a barriguinha, enfim, de você ter o resultado para você ter o corpo aí que você deseja, né? Então, aqui o primeiro tópico que eu vou falar, e aí assim, gente, eu tô falando esses tópicos, mas assim, muitas coisas aqui eu já passei, tá? Quando eu comecei a educação física, eu tipo achava que eu tava balando. Aí eu fui emagrecendo, passando por esse processo de emagrecimento, e aí eu fui vendo que realmente essas atitudes acontecem, tá? Então, o primeiro fator, o primeiro item que te impede de você alcançar o seu resultado é você você ter atitudes radicais. Então, o que são essas atitudes radicais? É você querer fazer tudo de uma vez. Por exemplo, você quer emagrecer. Aí você quer se matricular na academia e aí você quer ir todos os dias. Já começa que você vai se matricular e na sua cabeça, na sua super inocência, mente, você
fala, eu vou todos os dias pra academia. E aí você vai lá no supermercado, compra, né, tudo light, tudo diet, tudo aquilo que é justamente pra emagrecer. E aí você começa a fazer uma dieta radical também. E aí você fala assim, eu vou ficar 15 dias sem doce. Vou ficar 15 dias sem fritura. E aí o que acontece? Você tira tudo, você elimina tudo, você começa com tudo de uma vez, acrescentar tudo de uma vez. E é claro, isso é óbvio, que você não vai conseguir manter a constância. Até porque se você determinou que você vai ficar X dias sem, o cérebro já associa que após esses dias você pode voltar ao normal, né? Então se você vai falar, eu vou ficar 15 dias sem doce. Ah, beleza. Quando dá os outros 15, que acaba os 15 dias, que começa, né, a sua vida normal, você vai voltar a estaca zero. Então praticamente, quando a gente toma atitudes radicais, a gente não consegue manter. Então é por isso que a gente precisa pensar a longo prazo, e nem a tão longo prazo assim, mas a gente precisa criar hábitos, e lógico que depois eu vou falar sobre hábitos, né? Aí a gente pensa assim, ah, beleza, eu quero emagrecer, mas aí tem um processo que pelo processo que eu passei, o meu processo de emagrecimento foi um processo de autoconhecimento. E aí, se você não se conhece, você começa a querer se comparar com outras pessoas. E, gente, mulher tem desse negócio, né? Vamos falar a verdade. E aí, assim, é muito normal a gente ver lá a pessoa cortou o cabelo, né? Vou dar um exemplo. Fulana, você cortou o cabelo. Aí a pessoa fala assim, ah, pois é, eu cortei o cabelo porque meu cabelo cresce rápido demais. Todo mês eu tenho que cortar. E aí você tá lá lutando pro seu cabelo crescer, tá lá fazendo simpatia, comprando produto pro seu cabelo crescer, e o da sua colega cresce super rápido, né? Tipo, eu, como um pão francês, eu viro a senhora Puff do Bob Esponja. E aí me fala se você é a pessoa que come tudo e não engorda, ou se você é a pessoa que come e incha e consegue engordar 5 quilos em 2 horas, tá? Então, aí o que acontece? Você vê aquela sua amiga lá comendo de tudo, né? E não engordando, e aí você, óbvio, né? Eu falo magra de ruim. E aí a gente entra nesse processo comparativo de tentar associar o meu resultado com o resultado da colega. E aí existe uma coisa, e aí eu vou falar mais sobre esse assunto lá na semana Emagrecendo Sem Neura, e aí depois eu vou falar sobre... bem detalhadamente sobre esse assunto, tá? Que se chama biotipo. Gente, se eu fosse falar só sobre o biotipo hoje, a gente ia ficar aqui 1 hora só falando sobre biotipo. E aí você vai pensar assim, ah, então quer dizer que para mim ter o resultado eu preciso saber qual que é o meu biotipo? Sim, você precisa se conhecer. Por quê? Porque o biotipo está relacionado diretamente com a genética da pessoa, com o sistema muscular e com o sistema metabólico. Então, ou seja, a forma que a outra pessoa metaboliza os alimentos é diferente da sua. Então, por isso que a gente não pode, em nenhum momento, seja se a gente quer emagrecer, seja se a gente quer definir, qualquer resultado que a gente querer ter uma referência, sabe? Tipo, a gente imaginar, ah, porque fulano fez e aí pra mim não tá dando certo. Você precisa entender o que dá certo pra você, tá? Então, esse é um processo de autoconhecimento, tá? E aí eu vou te ajudar, claro, vou te ajudar nesse processo, né? Mas vamos por partes. Então, ó, o segundo tópico que te impede aí de ter o resultado, de emagrecer, de definir, sei lá, é você não se conhecer e querer se comparar. Então, você é única, não se compare com ninguém, tá? E aí tem uma outra, uma crença que a gente tem, né? Algo que a gente super acha que a gente vai conseguir sozinha, né? A gente fala assim, ah, não, eu quero emagrecer. Ah, não, mas eu vou conseguir sozinha. Eu vou procurar aqui na internet. Eu vou olhar aqui o que as blogueirinhas estão fazendo e vou fazer igual, né? Então, assim, você não está sozinho, você está com as blogueirinhas. E aí tá tudo certo, né? Você acha que tá tudo certo. E aí, assim, quando a gente começa a ter uma referência de alguém que a gente... de alguém que não é profissional na área, vamos ser bem específicos, tá? A gente começa a ter uma falsa referência. E, gente, já aconteceu isso aqui comigo na minha cidade. Tinha uma pessoa que eu admirava bastante, eu seguia. E aí era uma mulher que era super fitness, né?
E aí um dia ela foi fazer um workshop, tipo, eu achava o corpo dela top. Aí ela foi fazer um workshop. Aí era um workshop de como, né? Como que ela conseguiu ter resultado. Ela tinha perdido 18 quilos. E aí eu fiquei ansiosa. Falei assim, quero saber o que a pessoa fez, né? Pra perder 18 quilos, eu vou participar do workshop. E meu marido é personal e meu marido trabalhava na academia que ela malhava. E aí eu cheguei pra ele e falei, olha amor, eu vou fazer o workshop da fulana, porque a fulana emagreceu 18 quilos e ela disse que ela vai contar quais são os segredos dela, o que ela tá fazendo pra emagrecer. E eu super empolgada. Aí ele falou assim, você quer que eu falo pra você o que ela tá fazendo? Aí eu já fiquei assim, daí. Ele trabalhava na academia que ela malhava, né? Ele falou, eu vou te falar. Ela vai na academia 5 vezes por semana e ela treina com personal. Pra começar. Ela tem acompanhamento médico, nutricionista e endócrino. E ela faz estética 3 vezes por semana. E aí, não contando com isso, né? Ele falou assim, a voz dela começou a engrossar. E no workshop que ela deu, ela falou só sobre o que ela deixou de comer. E aí que tá, quando a gente começa a pegar referências de pessoas que não são profissionais, a gente começa só a ver uma parte do resultado do que a pessoa fez, na verdade, né? E aí assim, aí ele falou assim, se você fizer isso que ela faz, você vai emagrecer também. Se você fizer isso que ela faz, você vai ficar, tipo, a top das galáxias. Então, gente, basicamente, a gente precisa ficar atenta, né? E aí, quando eu falo que a gente acha que a gente vai fazer sozinha, porque a gente quer fazer igual, né? E aí volta lá no tópico anterior, que é de querer copiar o que a pessoa tá fazendo. Quando a gente entende que a gente vai ter que fazer, né? Passar por um processo e não é só, o que eu deixei de comer, ou, o treino milagroso, né? Então, assim, a gente começa a analisar os nossos pensamentos. E aí você fala assim, tá, beleza, eu vou emagrecer, ou eu vou definir, ou dessa vez eu vou finalmente trincar meu abdômen, né? A gente tem aqui os nossos objetivos, cada um tem o seu, né? Só que é muito normal a gente ter alguns pensamentos, são algumas vozes que vêm na nossa cabeça. E aí você começa a falar assim, não, beleza, eu vou malhar, eu vou entrar na academia. E aí já vem assim, mas eu não tenho roupa, não tenho tênis. Sabe o que é? A hora que eu sair do serviço, eu vou passar lá para fazer minha matrícula. E aí o que acontece? Você fica enrolando. Não existe mágica, é um processo de mudança. Eu gosto sempre de dizer, anota aí, escreve o que eu tô falando, repete comigo. Emagrecer é uma atitude. Emagrecer não é mágica. Ter um abdômen trincado não é mágica, é uma atitude. Você precisa tomar atitudes. Gente, eu selecionei alguns... quando eu passei pelo meu processo de emagrecimento, pra mim foi bem tranquilo, tá? Eu até me assustei, assim, quando eu vi o resultado, eu falei assim, nossa, perdi 13 quilos. Tipo, foi fácil, foi tranquilo. Mas foi porque eu não entrei numa paranoia de ter resultado rápido, de ter resultados radicais. E aí eu era até bem preguiçosa com relação aos exercícios. Apesar de ser professora e apesar de ter um marido personal, eu procrastinava bastante. E aí às vezes meu marido falava assim, olha, eu vou te esperar na academia hoje pra gente treinar junto, tá? E eu falava, tá. E aí eu não ia. E aí o que eu fiz? Eu selecionei aqui basicamente alguns fatores. E aí, se você quiser anotar, ok, pode anotar. Algumas tarefinhas que você pode fazer aí também para você atingir o seu resultado. E lembra que quando eu falo resultado, não é somente emagrecer. E aí eu falo também que emagrecer não é perder 5 quilos, 10 quilos. Às vezes você pode querer perder 1 quilo, às vezes você pode querer perder a barriga, às vezes você pode querer perder o culote. Basicamente, isso é um processo de emagrecimento, tá? E isso é ter resultado, sim? E você não precisa ficar sem comer, você não precisa ficar horas na academia, tá? A primeira coisa que você vai fazer, e aí você já pode anotar aí, tá? É você estabelecer um objetivo. O que você quer? Gente, essa resposta tá muito fácil, porque a gente acabou de começar um ano e a gente faz a lista, né? Dos objetivos. Eu faço a lista. Então você vai estabelecer o que você realmente quer, que aí isso já deve estar muito claro para você, e por quê.
tá? Então, o seu objetivo, você vai escrever o seu objetivo e por que você quer alcançar esse resultado, tá? Gente, no final eu respondo as perguntas de vocês, tá? Ok, fez isso, e aí eu acho que isso já deve estar muito bem claro aí pra você. Você vai identificar os erros. Gente, esse material vai estar em PDF para quem entrar no meu grupo de WhatsApp, tá? O link tá aqui no Instagram. Daqui a pouco eu falo sobre a semana emagrecendo sem neura, tá? Que aí vai estar lá nesse grupo. Então, ó, você vai identificar o erro. Aí você vai falar assim, como assim erro? Eu não erro em nada, tipo... Gente, é muito famoso eu ter alunos que falam assim, eu faço tudo certo, eu como certo, eu como direito, eu durmo, eu malho. Ok, tá. Então, o que você vai fazer? Escreve aí. De um lado, você vai colocar o que você tá fazendo que está te impedindo de alcançar o seu resultado. Sim? Isso vai ser de um lado. Do outro lado, faz aí risca uma linha na folha e aí isso depois você vai preencher, tá? Termina a live e vai fazer essa tarefa. Ou se você entrar no grupo, eu vou mandar em PDF e você vai preencher isso, tá? E aí você vai colocar os erros, sim? Depois que você colocar os erros, você vai colocar o que você pode fazer. Eu vou dar um exemplo, vou falar de mim, tá? Quando eu comecei a fazer faculdade de educação física, eu me achava, tipo, top. Eu comia 4 pão francês por dia. E aí, nos intervalos da faculdade, tipo, como tinha muita aula prática, né? Eu falava assim, tô jogando futebol, tô jogando vôlei, né? Tô aqui na academia. Então, enfim, posso comer qualquer coisa. E nos intervalos eu comia coxinha. Eu lembro até hoje ainda da coxinha era má. E suquinho de tangue. Amava suquinho tangue. E aí, isso era o que eu comia no intervalo. Pra mim, até aí tava tudo certo. E aí, assim, eu tinha minha rotina de comer 4 pão francês. Eu comia batata frita. Gente, eu comia batata frita de pegar a panela e colocar óleo e fritar. Então, assim, isso era minha rotina. E pra mim tava tudo bem. Em nenhum momento isso me incomodou. Tava tudo ótimo. Então, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, a primeira coisa que eu fiz foi pensar o que eu tava fazendo de errado. Já detectei. Tô comendo 4 pão. Vou diminuir pra 3. Era uma solução, né, gente? Mas não, na verdade, eu diminuí, sim, nas primeiras semanas. E depois eu substituí por integral. Nunca tinha comido pão integral na minha vida. E aí eu tive que começar a ter esse novo hábito. Mas porque em algum momento me deu um start que eu queria mudar o meu corpo. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo de errado? Por que eu queria emagrecer? Mas eu falei, por que eu não tô conseguindo emagrecer? Aí beleza, fiz a lista. Comia pão francês, comia coxinha, tomava tangue, que adorava, né? Comia fritura, pra mim tava tudo bem. E aí eu fui descobrindo então que esses itens estavam errado na minha alimentação, ok? E daí lá na parte que você vai colocar aí na sua lista, tá? Então, você vai pegar todos os hábitos que você considera que te impede de alcançar o seu resultado. E aí, quando você pensa em emagrecer, você pensa também, tipo, estou comendo errado. Quando você pensa em definir, estou treinando o suficiente, né? Então, não tô falando só aqui, eu falo resultado, não tô falando só de emagrecer, de perder 10 quilos, não. Quer perder 500 gramas? Ok, também precisa ter alinhado o que você está fazendo de errado, precisa ter alinhado o que você precisa fazer, tá? Então, ó, o tópico 1, vou revisar, é estabelecer um objetivo, saber o que você realmente quer e por quê, sim? O segundo tópico, você vai identificar o erro, o que você está fazendo de errado hoje. E aí, no outro lado, né, na mesma folha, você vai colocar o que você pode fazer. E, gente, tem um tópico que... Anota que horas aí, eu nem tô olhando no relógio agora. Mas isso faz toda a diferença. Olha aqui pra mim. Olha que horas é aí no seu relógio. O que você vai ter de mudança, o que você quer, né? Que você vai escrever aí, que você já tá na sua cabeça, que são hábitos que você quer mudar. O que você pode fazer agora. Tipo agora. Agora não, que agora a gente tá conversando, né? Mas, você quer entrar numa academia? Então,
O que você pode fazer agora? Você pode entrar no celular, procurar a academia, ver os planos, você pode mandar uma mensagem, um WhatsApp, falar: oi, queria saber valores, queria saber como funciona. Você pode agendar uma visita, pode agendar uma aula experimental, isso aí já é o primeiro passo. Ai, Paula, eu tava pensando em mudar um pouquinho minha alimentação, quero ir no supermercado. Beleza, você pode ir no supermercado agora? Não, se não pode, faz a lista. Escreve lá o que você precisa comprar, né, de coisas de alimentos que você considera que serão mais saudáveis na sua vida. Então você precisa pensar, porque senão a gente fala assim: amanhã eu começo. Gente, amanhã é muito longe, amanhã pode acontecer tanta coisa. Então, se você quer ter resultado, começa agora. Você tem aí acesso ao seu celular para você fazer uma lista, para você procurar aí uma ajuda, né? Procurar uma aula, procurar uma academia, procurar um professor, procurar uma orientação, né? Então, a gente tem tudo muito acessível. Não dá pra gente ficar pensando: ai, amanhã. É hoje, tá? Então começa agora, olha aí que horas que é aí. E aí outra coisa que eu fiz também na época, que eu passei pelo meu processo de emagrecimento, foi se inspirar em outras pessoas. Sim. E aí o que acontece? Lembra que eu falei agora que eu comecei a seguir, né, uma blogueira aqui da minha cidade? E aí depois eu vi que, eu fiquei sabendo, né, que ela fazia coisas muito mais além do que hábito saudável, né? E aí assim, eu descobri por uma outra pessoa. Se eu não ficasse sabendo, né, por esta pessoa, eu ia sempre ficar acreditando nela, né? Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é se inspirar em alguém que você confie, ou que pelo menos já passou pela mesma situação que você. O que eu quero dizer? Você precisa filtrar se aquilo que aquela pessoa que você está se inspirando realmente tem atitudes que condiz com os seus valores, com aquilo que você acredita. E aí tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que é assim: quem já passou pelo processo já tem o passo a passo. Então, ou seja, quando a gente tem um problema, a gente precisa procurar alguém que teve o mesmo problema, né, que conseguiu resolver, porque normalmente esses tipos de pessoa tem um processo, tem um método, ela já descobriu. Você vai ficar sofrendo pra quê, né? Não é mais fácil a gente chegar e perguntar pra pessoa, e aí a pessoa vai falar, você filtra o que daquilo cabe pra você fazer, ok? Então, se inspire em alguém, tem alguém em quem você se inspirar, mas filtre se o que essa pessoa faz realmente condiz. Aí outra coisa eu vou falar de novo, né, sobre procurar um profissional. Gente, procurar um profissional naquela área que a gente está buscando ter uma evolução ou ter um resultado faz toda a diferença. E eu vou falar por quê. Porque eu não fiz isso quando eu emagreci. E aí o que acontece? Eu sinto, né, eu acho que naquele momento que eu decidi me conhecer e ter atitudes diferentes, né, ter hábitos diferentes, eu não dei tanta importância. Na verdade, eu nem sabia que eu poderia pedir ajuda, uma ajuda profissional, sem ser o meu marido na época, que era personal, né, já era formado, tinha anos de experiência. Mas o que eu tô querendo dizer? Quando eu deixei de comer os meus 4 pão francês por dia, chegou um dia que eu tive um colapso. E aí eu só percebi que eu tinha uma compulsão alimentar no dia que eu tive essa atitude. Que eu fiquei louca, tipo assim, eu tive reações de viciado. Eu fico pensando assim, eu sempre falo assim, quem inventou brócolis, né? Quem inventou pão integral? Porque eu nunca tinha comido nada disso. E aí eu comecei a comer, lógico que demora um tempo pra gente se adaptar. Só que assim, eu não percebia que aqueles hábitos que eu tinha, né, eram hábitos compulsivos. E aí o dia que eu vi lá que teve um dia que eu enjoei, que eu não quis mais comer o pão integral. E aí eu lembrei, eu vi lá um saco de um pão duro, né, um pão francês duro que tava lá há séculos. E eu fui lá e comi aquele pão do jeito que tava. E só naquele momento eu percebi o quanto eu estava viciada na alimentação que eu estava acostumada. E aí assim, hoje eu enxergo que eu tinha uma compulsão alimentar. Mas, por exemplo, se eu queria tomar sorvete, por exemplo, não era tipo
uma bola, uma casquinha, sabe? Um sundae. Era o pote inteiro, eu queria os 2 litros, entendeu? Então, basicamente, era assim. E naquela época eu não tinha consciência de que se eu tivesse procurado um psicólogo, por exemplo, eu teria tido o resultado mais fácil. E naquela época também eu não pensei que se eu realmente estivesse indo pra academia, treinando, né? Com meu marido na época que me ofereceu, né, pra treinar junto comigo, e ele já era um personal experiente, se eu tivesse ido treinar com ele, eu teria tido o resultado mais rápido. Eu emagreci 13 quilos, emagreci 13 quilos. Mas não foi sofrendo. Sim, foi tipo, foi me conhecendo. Mas o fato de eu não ter ajuda de um profissional, eu poderia ter tido resultado mais rápido, eu poderia ter emagrecido mais rápido, isso com certeza. Quando eu falo de você procurar um profissional, seja um nutricionista, seja um endócrino, seja uma psicóloga, seja um personal, né, um professor que te oriente, é justamente para você conseguir ir direto ao ponto, sim? E, óbvio, né, ter o resultado muito mais rápido. E aí, assim, o 6º tópico que eu considero, né, que são os passos para você atingir o seu resultado, emagrecer, definir, perder pochete, enfim, tá? É você compartilhar suas evoluções. Gente, compartilhar nessa era é o que há, né? E aí, quando a gente começa a ter novos hábitos, por exemplo, agora eu decidi ser fitness, né? Não tá escrito na sua testa que você decidiu ser fitness. Suas amigas vão te chamar pra beber, suas amigas vão te chamar pra comer batata frita, né? Aquela torre de batata frita. Você vai ter a sua vida social, correto? Então, quando você compartilha, e não só os resultados, mas quando você vai começar um projeto, fitness, você vai falar pros seus amigos, você vai colocar, galera, seguinte, tô começando um projeto fitness agora, então, me ajuda aqui, tá? Eu vou começar agora a comer menos, eu vou começar agora a fazer exercício todo dia, sei lá, compartilha. Isso vai ajudar com que essas pessoas, seus seguidores, seus amigos, sua família, compartilham no grupo do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, né, no Jornal Nacional, compartilha, tá? E aí essas pessoas que viram ou que estão envolvidas com você, né, vão te ajudar a alcançar esse resultado. O dia que eu tô com puta preguiça é o dia que eu posto aqui. Eu nunca vou postar o dia que eu tô assim, uhul, beleza, porque o dia que eu tô uhul, beleza, eu fui lá, treinei, aí já trabalhei, já tomei banho, já fui pro trabalho, já fui pra empresa, já voltei, já dei banho no cachorro, entendeu? Então, tipo assim, esse dia, raramente eu vou parar pra compartilhar, mas o dia que eu tô com muita preguiça, ou o dia que, tipo assim, eu tava cansada e eu posto. Por que eu posto a minha pequena evolução? Porque naquele dia foi difícil levantar pra ir pra academia, porque naquele dia foi difícil, querer correr, querer caminhar, entendeu? Então, eu compartilho. No momento que eu compartilho, e isso é muito interessante, eu fico muito feliz com isso, e é por isso que essa é a última dica que eu dou pra você, é justamente você poder compartilhar as evoluções. Porque nesse dia que eu tô cansada que eu posto, muita gente comenta. Tipo, ai, que massa, ai, legal, ai, queria ter essa disposição. E isso motiva a gente. Então, quando você começa a compartilhar as suas pequenas evoluções, é muito mais fácil outras pessoas te motivarem, te ajudarem a alcançar o seu resultado. E sem contar que, gente, as pessoas se inspiram na gente. Tem muita gente aí do seu meio, da sua família, da sua rede social, que tá de olho nos seus comportamentos. Quando você começa a fazer os pequenos, tipo, ter pequenos hábitos e ter pequenos resultados, você começa a compartilhar isso com outras pessoas, as outras pessoas começam a te motivar a você não desistir, tá? Então, basicamente, esses são os fatores que vai fazer você alcançar o seu resultado. E aí lembra que é o resultado que você busca. Semana que vem vai acontecer a semana Emagrecendo Sem Neura. E aí o que acontece? Todos esses fatores que eu falei aqui na live de hoje vai estar em PDF já para quem tiver no grupo. O grupo é no WhatsApp. Como que é o grupo, Paula? Eu deixo o grupo silencioso, tá? E aí eu vou abrir algumas vezes o dia conversa para que vocês possam tirar dúvidas comigo, sim? O que vai ter aqui nesse grupo? Vai ter treino todos os dias, se não é treino de 1 hora, é treino rapidez, tá? Vai ter dicas, vai ter tarefas igual hoje aqui eu passei uma tarefa para vocês, tá?
E essa tarefa aqui que eu passei hoje, esses tópicos, vai estar em PDF já disponível para este grupo. Processos que eu passei, né, no meu processo de emagrecimento, mas de forma sem ficar naquela paranoia de ficar treinando horas, sem ficar naquela paranoia que eu falei pra vocês, 15 dias sem carbo, 15 dias sem doce, gente, não vem com essa pra cima de mim, tá? E eu não quero mais ouvir você falar que tá deixando de comer, que tá fechando a boca, que, enfim, porque o processo de emagrecimento, o processo para você conseguir alcançar o resultado tem que ser prazeroso. E quando você piscar o olho, você já tem que estar tipo, nossa, tô massa, tô foda, entendeu? Então, ó, este evento, a semana Emagrecendo Sem Neura, começa na segunda-feira. As aulas começam na segunda-feira, tá? Amanhã eu já vou enviar o PDF da nossa live, sim? Mas segunda-feira começa as aulas teóricas e as aulas práticas, ok? Então, como que faz para entrar, né? Falei tudo aqui, mas não falei como faz para entrar. Aqui no meu perfil tem um link que você entra direto lá. A hora que você clica nesse link, tem as informações e aí tem um botãozinho que você clica em entrar no grupo do WhatsApp. E aí lá você vai falar direto comigo, né? E aí lá a gente já vai começar a trocar algumas informações, né? Eu vou colocar lá algumas coisinhas e aí eu vou abrir conversa em alguns momentos dos dias para você me fazer perguntas, sim, para não ficar nenhuma dúvida. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. E aí eu queria deixar uma última tarefa, é um desafio aqui agora. Se você assistiu essa live e gostou dessa live, eu quero deixar uma missão aqui, tá? E a minha missão de vida hoje, gente, é minha missão de vida pessoal. É ser 1% melhor a cada dia. E vocês vão ver várias vezes eu postar foto fazendo isso daqui. Quando vocês verem uma foto minha fazendo isso daqui, significa que naquele momento, naquele dia, eu fiz uma coisa que me deixou 1% melhor, que me deixou 1% mais perto do meu objetivo. E aí eu quero propor aqui agora que a gente faça, que você que assistiu a live e gostou, para você que acabou de assistir esse vídeo e gostou, vai fazer uma foto e vai fazer a foto, né, com o número 1. E aí você vai colocar a hashtag 1% melhor a cada dia. Hashtag 1% melhor a cada dia. E vai compartilhar comigo aqui no Instagram. E eu vou compartilhar a sua foto aqui. E aí eu quero saber a sua história, qual que é o seu objetivo, se você já fez a tarefa. E aí eu quero poder conversar com você também para poder, né, te ajudar a entender melhor. Quando a gente entrar no grupo eu já sei mais ou menos o que vocês estão buscando, né? Então, gente, ó, fica aqui, né, então, a nossa tarefa, foto, hashtag 1% melhor a cada dia. Eu agradeço vocês e espero vocês, então, lá no nosso grupo, no nosso evento, ok? Ai, deixa eu ver aqui se tem perguntas. Alguém comentou alguma coisa. Agora, a Dani, agora eu tô na luta pra emagrecer de novo. É o efeito sanfona, né, Dani? A gente não consegue manter a rotina justamente porque a gente corta muita coisa. E aí a gente tem atitudes radicais, a gente não consegue manter por muito tempo. Ah, você falou que não consegue manter o corpo, né? Elimina o quilo e volta, justamente por isso, tá? Deixa eu ver se mais alguém deixou uma pergunta aqui. Gente, quando vocês forem fazer pergunta, pode deixar aqui na caixinha de perguntas, tá? Bom, é isso, galera. Então, um beijinho, até a próxima.